Bom dia, irmãos. Tudo bem? Como vão? Um bom domingo para todos nesse momento. Vamos fazer uma videoaula nesse momento sobre a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Nós estamos seguindo nesse trimestre a trajetória, o livrinho, a revistinha que fala sobre o conteúdo, a doutrina do Espírito Santo. E nós estamos seguindo 13 lições, essa é a 13ª, é a última lição de todas. Então hoje nós encerramos essa revistinha e migramos para outra revistinha, que será entregue hoje na Igreja Batista Jardim das Esmeraldas também, que são sobre as cartas de Paulo. Vamos voltar à nossa lição de hoje, e essa última lição nossa, a IBD 13, fala sobre a presença do Espírito Santo na vida cristã. Quando a gente fala a presença do Espírito Santo na vida cristã, nós estamos falando que o Espírito Santo de Deus, ele habita e ele fica presente não só na vida, mas no próprio crente, no próprio cristão. E é importante a gente relembrar que o Espírito Santo de Deus, ele transforma a vida do pecador e coloca-o sob uma outra ótica, sob uma outra vertente de vida. Transforma a vida dele totalmente. E Cristo, quando estava aqui na terra conosco, ele prometeu que o Consolador viria, e viria para nos acompanhar na nossa trajetória de vida. E veio de fato em Pentecostes. É como que se o Espírito Santo em nossa vida nos transformasse e nos motivasse a fazer o papel que Cristo desempenhava há 2000 anos atrás. Naquele período em que Cristo esteve aqui na Terra. E esse Espírito que está dentro de nós, ele acompanha a nossa trajetória e nos transforma, e nos move, nós, componentes da Igreja de Cristo, para que sejamos as próprias ações de Cristo aqui na Terra. Isso é importante a gente ter em mente como objetivo. E para a gente entender essa ideia de que é a presença do Espírito Santo em nossa vida. A presença do Espírito Santo na vida cristã. E aí, uma coisa importante para a gente relembrar é que nós, como seres humanos, nós somos detentos de 3 divisões. Nós somos detentos do corpo, alma e espírito. Corpo é essa carne aqui, essa matéria gerada e que ela é regulada de forma física, biológica, química, para se modificar durante o tempo. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós sobrevivemos aqui na Terra. Esse corpo ele é finito, ele faz parte de um conjunto de matéria aqui na Terra. Mas nós também temos uma outra entidade na nossa vida, uma outra divisão na nossa vida que está dentro de nós, que é a alma. A alma significa o psique da nossa vida, a nossa mente, toda essa essência que nós vivenciamos nesses anos aqui na Terra e mais alguns componentes biológicos, a nossa alma e a nossa mente, nosso psique, o que pensamos, o que sentimos, qual é o nosso temperamento aqui, como que é esse temperamento nosso. E aí a terceira e última divisão do nosso corpo é o nosso espírito. Nós somos seres espirituais, porque nós temos uma ligação do nosso espírito com Deus. Todos os povos da Terra, sendo seres humanos, eles possuem uma espiritualidade, mesmo que errada, mas possuem. Então eles tentam se ligar a Deus através desse espírito. Ocorre que o crente, quando ele começa a ter a presença do Espírito Santo em sua vida,
esse Espírito Santo ele coabita com o nosso espírito. E ele passa a tomar decisões conosco aqui dentro. Nós passamos a sentir a presença. E aí, uma pergunta que a gente coloca é como que a gente sente que a presença do Espírito Santo está em nossa vida? Qual a forma que a gente sabe ou tem certeza que o Espírito Santo vive em nós? E aí o Espírito Santo ele testifica do Pai e do Filho. Ele é um testemunho da nossa vida. A nossa vida, por si só, ela, como as pessoas nos olham e nos enxergam, as nossas atitudes, as nossas formas de pensar e agir, testificam essa presença do Espírito Santo. O Espírito Santo revela, ensina a verdade de todas as coisas. Então, muitas vezes quando a gente está enxergando coisas da maneira carnal, da maneira da carne, quando nós temos a presença do Espírito de Deus, a gente passa a enxergar essas coisas de uma outra ótica, uma ótica espiritual. E aí, essas pessoas elas possuem uma vantagem sobremaneira sobre qualquer outra que é somente carnal. Quando a gente enxerga as dificuldades aqui em volta de nós, nós olhamos com mente carnal. Como a gente faz uma conta de matemática, pode, não pode, dá, não dá. A nossa vivência histórica, a gente tem uma experiência pregressa que a gente coloca em jogo quando a gente tem um processo decisório, uma dificuldade para superar alguma coisa. A gente só olha com os olhos da carne, do pecado. Mas quando nós temos um componente espiritual, o nosso espírito coabita com o Espírito de Deus, a gente olha de outra forma. Esse Espírito Santo ele revela a verdade de todas essas coisas que estão por trás e que como carnais nós não enxergamos. A comunicação entre o Espírito Santo e o Espírito do crente, ela é recíproca. Existe uma unidade nesse momento entre o Espírito do crente e o Espírito Santo de Deus, e que essa comunicação é recíproca. O Espírito Santo, nesse momento, ele tem essa comunicação conosco diretamente, a gente sente isso. O testemunho do crente vem do Espírito Santo. A própria forma de agir, como eu disse inicialmente, é que representa se nós somos seres, de fato, dotados, a nossa vida é guiada pelo Espírito de Deus, de fato. A palavra de Deus, ela propaga e ela impulsiona o Espírito Santo na vida do crente. Quando a gente fala de enchermos do Espírito de Deus, não é uma ação puramente milagrosa ou uma ação que acontece de forma aleatória, muitas vezes. Muitas vezes o crente ele busca as Escrituras e, baseado nas Escrituras, na leitura das Escrituras Sagradas, ele se enche do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é testificada pelo Espírito Santo. E a caminhada desse crente com esse Espírito Santo é diferente. A gente pode dizer várias coisas, a gente pode criar indicadores dizendo se está cheio, se tem a presença do Espírito de Deus ou não, mas a caminhada daquela pessoa até o final mostra se ele está na presença do Espírito Santo de Deus. Mas como que nós podemos ser receptíveis e nos tornarmos vasos de bênção? Aí a simbologia que nós usamos e que a Bíblia usa é de um vaso de barro feito por um oleiro. E esse vaso de barro, ele tem um único propósito de armazenar um líquido, água ou algum óleo, algum outro mineral, algum líquido mineral precioso ou não. E aí nós somos comparados nesse momento como esse vaso. Nós recebemos o Espírito de Deus em nossa vida,
nós recebemos a palavra de Deus em nossa vida. E aí esse vaso, ele tem que ser totalmente preenchido pelo Espírito de Deus. Não pode haver vazios na nossa vida. É como se fossem as nossas áreas da vida. Nós temos as nossas áreas familiares, nós temos as nossas áreas profissionais, nós temos as nossas áreas de amizade, vizinhança, dinheiro, e tudo isso faz parte da nossa trajetória de vida aqui na Terra. E todas essas áreas, essas caixinhas da nossa vida devem ser armazenadas pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos ter espaço vazio. Esse vaso que somos nós, não podemos ter espaços vazios. Temos que ser preenchidos com um líquido santo e sagrado. E não podemos, muito menos, ser cheios com coisas ruins. Quando nós somos cheios de coisas boas, nós testificamos coisas boas. Quando nós não somos poucos cheios, existimos muitos espaços vazios, o nosso testemunho muitas vezes é falho, é vazio muitas vezes. E também nós não podemos ser cheios de coisas ruins, porque a nossa vida vai vai testemunhar coisa ruim também. É óbvio, o que nós nos enchemos, o que o nosso coração nos enche, é o que nós vamos mostrar lá fora. Não há como ter o Espírito Santo lendo versículos bíblicos isolados. Quando a gente quer ser um vaso do Espírito de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus, mas conhecer a palavra de Deus na íntegra, integralmente. Não podemos errar de dizer que palavras ou frases separadas da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, vão fazer esse trabalho de nos encher. Isso não adianta. Nós não somos, a nossa vida não é aquelas caixinhas de promessas que a gente tinha no passado, que tira uma frase bíblica e essa frase bíblica vai ser usada como um karma, como uma frase de guia. Não. A palavra de Deus ela tem que ser consumida integralmente do começo ao fim. E ela tem que ser compreendida da maneira correta, contextualizada. Nós temos que enxergar de Gênesis a Apocalipse integralmente, porque elas, isoladamente, podem trazer uma direção diferente do que ela, no conjunto da palavra de Deus, traz outra direção. A direção que Deus quer da nossa vida está integralmente dentro da palavra de Deus, como um todo. Nós não podemos fazer isso. O vaso cheio, que somos nós, ele somente é possível acessando a palavra de Deus integralmente, como a gente disse agora, em oração. E essa oração, ela não pode ser uma oração somente para os nossos propósitos de vida. A gente pode querer oração para conseguir riquezas, não há nada de errado nisso. Conseguir bens materiais, não há nada de errado nisso. Mas a oração simplesmente é atendida conforme a vontade do nosso Deus, conforme o propósito, que a prioridade que o Senhor coloca em nossa vida. Ele que sabe qual que é a nossa prioridade e Ele sabe qual é a prioridade do Evangelho em nossa vida. Tá? E esse vaso ele tem que ser limpo, sem rachaduras. Nós temos que viver uma vida íntegra e nós, como detentores da palavra de Deus em nossa vida, nós como vasos, temos que ser limpos totalmente e sem rachadura. Imagine só um vaso que armazena um líquido precioso, se ele tivesse uma rachadura e perdesse esse líquido durante um período. A gente não pode, a gente tem que estar íntegro, de forma ilibada na nossa vida, para que a gente possa armazenar de fato o verdadeiro Evangelho em nosso coração. Nós somos esse vaso que armazena, para ser usado no propósito do reino de Deus e do Evangelho. Somente assim a gente garante de fato. Nosso vaso tem que ser estanque, fechado, totalmente fechado. E esse vaso
transformado pelo oleiro com o propósito. A nossa vida é uma vida transformada pelo oleiro, que é o Senhor Deus, que nos transforma. O Espírito Santo de Deus aqui em nós, morando em nossa vida, nós recebendo, sendo receptíveis a esse Espírito Santo, ele vai transformando esse vaso e deixando ele mais adequado. Tal transformação afeta o modo de vida e o caráter do cristão. O cristão, à medida que ele é transformado pelo nosso Santo Deus e pelo seu Santo Espírito aqui conosco, em comunhão conosco, ele trata da nossa vida como de forma integral e transforma nós de um vaso sujo, cheio de rachadura, que permite o vazamento do líquido, para um vaso completamente estanque, limpo e que de fato tem um propósito aqui na Terra. A pior coisa que existe é a vida de um crente sem propósito. Propósito realmente de Deus. E é isso que nós somos transformados. E a comunhão com o Espírito Santo com o Espírito Santo na vida cristã? Como que é essa comunhão? Como essa comunhão é feita? A gente tem que entender que existem 3 pessoas da Trindade, que é um único Deus, mas ela se expressa na forma do Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, que nos consola hoje na nossa vida. E esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ele desempenha um papel vital na comunhão do crente com o Todo-Poderoso. E é ele que nos liga com Deus. Como eu falei no início, nós também somos partidos em 3 partes, corpo, alma e espírito, e esse espírito nosso do crente, ele coabita com o Espírito Santo de Deus aqui. E a gente é como se a gente pegasse a nossa vida e entregasse naquele momento para que o Espírito Santo de Deus conduzisse. É como que se a gente estivesse chegando num navio, nós fôssemos um navio e estivéssemos chegando num porto, e daquele momento o comandante sai do comando do navio e deixa uma pessoa, o Espírito Santo de Deus conduzir a vida dessa pessoa. A gente pode usar essa referência como navio, porque existe uma figura de uma pessoa, de uma profissão chamada prático, e ele é o responsável em levar esse navio até embarcar no porto, de fato. Ele é o responsável por isso. O comandante do navio não mais é responsável por esse navio. O prático, nesse momento, ele é o responsável de levar esse navio até o porto. E a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos que dar para o Espírito Santo de Deus a nossa vida, para que ele conduza, de fato, essa nossa vida, para sermos transformados, para servirmos como vaso estanque e valioso, um vaso perfeito, um vaso que realmente armazena a palavra de Deus de forma correta aqui na vida e que sabe propagar essa palavra de Deus da forma correta também. Façamos a diferença aqui. Mas o que é essa comunhão com o Espírito Santo? Comunhão é uma palavra que vem de origem grega, que significa koinomia. E ela significa koinomia, significa ter comunhão, confraternizar, compartilhar, parceria, intimidade, amizade e camaradagem. Essas 7 significados de koinonia, que é o significado da comunhão no grego original, essas 7 representam de fato o que é comunhão. Então, quando a gente fala que nós temos uma comunhão com o Espírito Santo, nós estamos falando que nós temos essa comunhão com Ele, nós confraternizamos a nossa vida diariamente com Ele, nós compartilhamos os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos desejos com Ele, nós compartilhamos a nossa intimidade, nós temos uma parceria com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui como uma parceria nossa, a gente entrega a nossa vida a Ele para que Ele conduza,
da maneira correta. Nós temos intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus habitando e coabitando com o nosso espírito aqui, ele nos liga totalmente ao Senhor. E ele faz com que sejamos representações de Cristo aqui na Terra. De fato. Nós temos uma amizade com esse Espírito de Deus, nós confiamos nele. Isso é comunhão, é ter confiança. Nós confiamos no Espírito de Deus em nossa vida e sabemos que ele vai fazer o bem para nós, para a nossa existência aqui. E existe uma outra palavra também que significa comunhão, que é um outro significado que é camaradagem. Camaradagem, originalmente, ela vem de comandante. E é como se nós estivéssemos dando a nossa vida para o Espírito Santo comandar. Como eu falei para vocês da referência do prático do navio, existe uma função chamada prática no navio, no qual o comandante do navio sai e esse prático ele assume o comando do navio e leva esse navio até o porto. E essa função existe, e é a mesma coisa que acontece conosco. Nós estamos prestes a desembocar ou prestes a ser atracados num porto seguro. E quem vai nos levar até esse porto seguro é o próprio Espírito de Deus. Qual que é a conclusão que nós temos nesse momento sobre essa vida do crente com o Espírito Santo? Nós temos que entender que a vida do crente no Espírito Santo, ela traz uma santificação do crente. Ela traz uma transformação desse crente. E à medida que nós somos santificados e nós somos transformados, nós nos tornamos essa comunhão de crente com o Espírito Santo de Deus. Ela faz com que depois dessa santificação sejamos crentes que seguem e imitam a Cristo. Nós somos seguidores e imitadores de Cristo aqui na Terra. Mesmo que não sejamos aqui na Terra por nossos pecados totalmente imitadores completos e inequívocos do Senhor Jesus Cristo, mas nós buscamos isso. A santificação do crente, ela leva até essa santificação, esse porto seguro que queremos chegar. E é isso que nós buscamos nessa vida. Por fim, a gente está finalizando o 13º capítulo desse livro maravilhoso, falando sobre a doutrina do Espírito Santo de Deus. E essa lição maravilhosa que fecha com chave de ouro todo esse conjunto, que é como que é a presença do Espírito Santo na vida cristã. Como que ela é feita, qual que é os comparativos que existem. Acabamos de ver tudo isso. E nós crentes temos que entender o privilégio e como que é essa presença, essa coabitação nossa com o Espírito de Deus na nossa vida, o que isso impacta na nossa vida e nas nossas relações lá fora, o que isso mostra para nós. Somente esse impacto. Nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida para nos levar para um porto seguro. E diante disso a gente encerra essa aula e esse estudo maravilhoso para termos um conhecimento mais profundo do que Deus é para nós. Que nós não podemos ter confusões, nós temos que ter certezas de que Deus, Ele é o único Deus na nossa vida e Ele é expresso em 3 formas: Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Jesus Cristo em sua essência, que é o próprio Pai encarnado aqui na Terra para nos salvar do pecado, e Deus Espírito Santo que coabita em nós e nos leva nessa vida tão difícil. Portanto, aproveitemos esse domingo, a comunhão com Cristo Jesus, que somente o Espírito de Deus nos concede, que possamos viver em harmonia na nossa vida e que tenhamos um domingo do Senhor. E oramos para que mais e mais esse Espírito de Deus nos preencha a cada dia, preencha aqueles espaços vazios que tenham sujeiras, que tenham coisas vagas, sermos totalmente íntegros e
e cheios do Espírito de Deus. É isso que agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.